E eu queria muito, porque eu tinha pouca mama, eu queria muito, então eu fui lá, enfrentei, porque eu queria muito fazer, mas não foi tão gostoso assim, não. Fala, meu futuro paciente, tudo jóia? Aqui, Dr. Daniel Botelho, esse canal maravilhoso, absolutamente tudo sobre cirurgia plástica. Vocês que vivem perguntando sobre cirurgia da mama. Ai, como é o pós-operatório? Ah, meu Deus, será que dói? Ai, meu Deus, será que eu vou sobreviver? Ai, a cicatriz. Bom, eu trouxe aqui a especialista em cirurgias plásticas, a doutora Roberta, minha esposa, que conhece de tudo um pouco pela perspectiva do paciente, para contar um pouco para vocês como foi esse processo da cirurgia da mama. Ela que já tinha feito a cirurgia de aumento mamário, veio à vida e fez a mastopexia numa perspectiva completamente diferente, num contexto de evolução da cirurgia plástica também totalmente diferente. E é exatamente sobre o pós-operatório das cirurgias da mama que a gente vai falar um pouquinho hoje. Você que quer e está planejando fazer a sua cirurgia da mama, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações. Lembrando aqui, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais 10 anos de carreira, focado exclusivamente em cirurgias da mama, cirurgias de contorno corporal. Agora sim, roda a vinheta. Bom, doutor Roberto, cirurgia da mama. Bom, vamos lá em 2000 e tralalá, quando você fez... 2011. Fez cirurgia de aumento mamário. Como é que foi a cirurgia, assim, não sei, tenta resgatar aí na sua mente com relação ao pós-operatório, já que na época, aquilo que a gente fez foi uma técnica bastante simples, né, em relação ao aumento mamário. No momento não existia nada de recuperação em 24 horas, era uma coisa bem mais simples mesmo, né, aquela coisa de ficar com o braço amarrado, não se movimentar. Como é que foi em termos de dor, a sua expectativa na época, como é que foi? Minha expectativa é de que ia ser tranquilo, porque eu achei que era só uma prótese e seria tranquilo, mas na verdade o pós-operatório foi mais difícil do que eu esperava. Foram 30 dias sem poder dirigir, sem poder levantar o braço acima do ombro, sem poder dormir de lado. Eu lembro que eu dormi 30 dias de barriga para cima. A primeira semana bem dolorida, mais do que eu esperava, assim, senti bastante dor, tive que tomar medicação, então assim, não foi fácil. Na época, na verdade, colocou implante acima do músculo, né? Não existia muito esse contexto de hoje do implante submuscular, dual plane, próximo de recuperação 24 horas, então o processo de recuperação era bem mais, digamos assim, penoso para o paciente mesmo, uma cirurgia simples, uma cirurgia de 30 minutos, 40 minutinhos, mas tinha uma série de restrições. Na época foi colocado o implante de 300. Eu lembro que a época, inclusive, a gente deixava enfaixado uma semana, não podia ver. Eu fui ver uma semana depois e achei estranho, porque não sei, né? Não sei. Eu fiquei um tempão com medo de relar na minha própria mama e foi mais difícil do que eu esperava, assim. Eu pensei que ia ser um negócio tranquilo. Ai, só uma prótese, não sei o quê. E eu queria muito, porque eu tinha pouca mama, eu queria muito, então eu fui lá, enfrentei, porque eu queria muito fazer, mas não foi tão gostoso assim, não. A cirurgia é gostoso, né? Não é exatamente. Mas eu esperava menos, né? E também a gente não tinha filho ainda, então eu não tinha passado por parto, por cesárea, eu ainda não tinha experimentado tanto o mundo da dor, né? Bom, mas me conta um pouco mais. Óbvio, vieram gestações, passaram aí, foram o quê? 15, 10? 12 anos. 12 anos, vieram gestações. A Roberta sempre foi magra. E o implante acima do músculo, com o passar do tempo, óbvio, tem um pouquinho de flacidez que é natural da mama depois das gestações, mas num paciente magro, quando o implante está acima do músculo, acaba aparentando todos os detalhezinhos e imperfeições do implante. E tinha uma coisa que ela se queixava muito, que era o rippling. Conta um pouquinho mais sobre a questão, quando você começou a se incomodar, descobriu o que era o rippling, enfim. Olha, que eu me lembre, eu percebi depois da segunda gestação, amamentando nosso segundo filho, um pequeno bezerro. E aí eu comecei a perceber que com o sutiã, não, se eu tivesse de sutiã, ok, mas se eu tivesse sem sutiã, uma roupa que não desse para colocar sutiã, aí aparecia aqui como se fosse ali as dobras da prótese, né? Ficavam uns vincos, uma listra aqui, uma coisa horrível. E aí começou a me incomodar, mais até do que a própria ptose da mama. Eu tinha né, caiu um pouquinho, amamentei muito tempo, né? Até ontem praticamente.
Amamentei muito meu filho, então, e ele sempre mamou mais a mama esquerda, então na esquerda era mais intenso ainda, aparecia, e isso me incomodava, mais até do que estar um pouco caído, estava tranquilo, mas realmente isso era uma coisa que aparecia no decote, era feio, me incomodava. Agora me conta, é óbvio, nesse tempo pra cá, nesses 12 anos, a cirurgia da mama evoluiu assim absurdamente. Tanto que, pra vocês terem ideia, lá em 2010, 2011, 2012, muitos cirurgiões consideravam abandonar a cirurgia de mastopexia, que é aquela cirurgia que fica a cicatriz em T, porque é uma cirurgia que tinha muita chatice, muita complicação, desde abertura de ponto, desde deiscência, alargamento de cicatriz, esteticamente era uma cirurgia mais limitada. Nesse processo de evolução, a gente começou a incorporar uma série de técnicas, desde os detalhes da próxima recuperação em 24 horas, a gente começou a incorporar isso nas mastopexias, quer dizer, passar os implantes para baixo do músculo, usar o músculo a nosso favor para proteger a pele, melhorar a recuperação, melhorar a qualidade estética da cicatriz. E agora eu te pergunto, mesmo antes eu te contando em relação ao submuscular, você acompanhando, você tinha muito medo da cirurgia por baixo do músculo, um certo receio estético e receio de desconforto. De onde vinha esse medo? Primeiro eu tinha muito medo de operar a mama novamente, porque, como eu falei, minha experiência não foi boa, doeu bastante, então assim, eu já tinha medo de mexer na mama, mais até do que fazer lipo. Tanto que a gente fez lipo antes de eu mexer na mama. Eu tinha menos medo da lipo do que da mama por conta da primeira cirurgia. E o medo do submuscular é porque eu tinha amigas que fizeram e falaram que por baixo do músculo dói mais, que sofreram muito. E daí eu falei, meu Deus, se eu passei aquilo que eu passei e nem foi por baixo do músculo, eu pensei, vai ser um horror, vou sentir muita dor, vai ser muito mais difícil. Então realmente eu tinha medo e o receio também de como que fica, porque também teve gente que falou pra mim que mas por baixo do músculo não fica tão bonito, o decote não fica tão marcado. Enfim, aí eu tinha o medo de não ficar bom esteticamente e o medo de doer mais do que tinha doído a minha primeira cirurgia. Então eram duas coisas aí tanto que eu te questionei várias vezes, né? Bom, o que a gente acabou planejando, a Roberta de fato tinha uma ptosezinha leve, era uma ptose que se a gente colocasse um implante por baixo do músculo sem fazer a mastopexia, a tendência era ficar o implante mais alto e a mama ficar um pouco mais baixa, esteticamente não ia ficar legal. Então a gente precisava da mastopexia, nós programamos uma mastopexia submuscular com short scar, com uma cicatriz um pouquinho mais curta. Então, antigamente a gente prolongava muito a cicatriz, hoje a gente encurta para melhorar ali, digamos assim, o decote, né? Deixar o decote um pouco mais livre de cicatriz, mas a gente utilizando todos os conceitos da próxima mama com recuperação em 24 horas, e a gente consegue, digamos assim, proporcionar para a paciente uma recuperação muito próxima da próxima recuperação em 24 horas. A gente já considera a mastopexia como recuperação rápida. Me conta como foi o seu pós-operatório da mastopexia agora, essa última que a gente fez. Hoje a gente está com o quê? 45? 9 de agosto, acho que deve ser 45 45 dias. Me conta como é que foi o seu pós-operatório. Muito tranquilo. Foi muito tranquilo mesmo, assim. Com 5 dias eu estava dirigindo. Acho que com uns 15 eu voltei para academia, não treinando o braço, né, só perna, mas assim, lavando cabelo sozinha. Foi muito, muito, muito mais tranquilo do que eu imaginei na minha cabeça aqui, porque meu parâmetro era a cirurgia que eu fiz de prótese há 12 anos atrás, né? E que, teoricamente, era uma cirurgia mais simples, né? E eu sofri muito mais do que agora. Não sei, foi muito tranquilo para mim, assim, dor. Eu senti dor, lógico, no primeiro dia, um pouco de dor, no dia que volta do hospital, dolorido e tal. Mas depois já não me impedia mais, assim, não precisava de ajuda praticamente para nada, de pedir ajuda. Não, foi só os primeiros, até o terceiro dia, quarto dia depois. Já dormi também, não fiquei dormindo de barriga para cima 30 dias, igual da outra vez. Eu já conseguia virar de lado, dormir de lado, sem limitação. Mesmo levantar o braço, você falou para mim que eu não estava proibida, porque eu pensei que fosse igual à cirurgia de antigamente. Você falou, não tem limite. Assim, se você conseguir, pode levantar. Então eu já estava erguendo o braço. Foi muito mais tranquilo. Em relação ao resultado, você tinha um certo receio. Poxa, será que... 2 receios, né? Um era o receio do tamanho do implante, que a gente tinha a possibilidade, ela tinha um implante de 300, então a gente tinha o 305, que ia ficar mais ou menos na mesma proporção, e a possibilidade do 330.
Roberta, na cirurgia, como eu percebi que ela tinha um bom músculo e o 300 ia ficar super bem, mantive o 300, mas ela tava na cabeça com o negócio do 330, tanto que a primeira coisa que ela me perguntou foi o tamanho da prótese. Enfim, me conta em relação primeiro à sua expectativa do decote, que é o que te incomodava. Então, né? Em relação ao Rippling, que basicamente não tem mais nada, sumiu. Em relação ao tamanho. Não, o tamanho eu fiquei satisfeita, mas realmente fiquei decepcionada no dia que eu te perguntei, porque na véspera você perguntou pra mim. Você quer que eu... Se eu for errar, erro pra mais ou pra menos? Eu falei pra mais. Porque eu também não vou passar pela cirurgia e de repente reduzir o tamanho da minha mama. Eu não queria diminuir o tamanho, eu queria que ficasse igual, proporcional. Então eu fiquei meio decepcionada quando você falou mesmo. Assim. Acho que foi perceptível, você ficou meio triste. Em vez de falar obrigado, pergunta o tamanho da prótese. Ah, eu não queria esse tamanho. Mas eu achei que ficou bom, realmente não queria maior, mas ficou bom. O decote eu amei, ó. Amei, não acho Pra que quem ficou... fala que submuscular não dá decote, não deixa o colo alto, Fala o que você tem a dizer Não, para essas pessoas? olha, dá decote, o colo ficou alto. Sim, nada do que eu pensava. Eu achava que submuscular ia ficar amassado o peito, entendeu? Na minha cabeça. Mas tem um super colo e além do que, assim, o implante não sai do lugar. Eu posso colocar a roupa sem sutiã ou tomara que caia do jeito que for. O colo fica intacto, não se movimenta. Deita, não esparrama. Não esparrama. E assim, nem sei mais o que é Rippling, não lembro mais. Se eu tive isso, eu já esqueci, porque não vejo mais nem sombra disso aqui. Então, assim, super feliz, amor. Obrigada. Ficou lindo. Queridos, então é exatamente essa, digamos assim, a ideia das cirurgias de mama hoje, desde que você obedece uma série de conceitos, né? Desde os conceitos da abordagem correta do músculo, sutiã interno, alça muscular, uma série de coisas que nos últimos 10 anos, vou ser mais preciso, nos últimos 5 anos mudaram absolutamente, quase que por completo, desde cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama, melhorando muito a qualidade de resultado e melhorando muito a recuperação. Como vocês viram, né, de fato, 300 não tá pequeno, tá ótimo. A nossa preocupação em relação ao tamanho também tem a questão, óbvio, de durabilidade do resultado. Qual que é a nossa preocupação? É a gente considerar um tamanho de prótese que vai ser o menor tamanho para deixar o paciente feliz. Por quê? No longo prazo, O menor tamanho para que o paciente fique feliz. Por quê? Porque implantes muito grandes vão trazer uma durabilidade menor para o resultado. Então, qual é o meu objetivo? Deixar você feliz. E outro objetivo, que dure bastante. Então, eu preciso utilizar o menor tamanho necessário para deixar você feliz. Entendeu? Entendi. Mas aí você fica numa linha aí muito tênue, você corre um risco. Exatamente. Detalhes e referências importantes para nós, por exemplo, o implante não deve passar muito na lateral. Por exemplo, no caso da Roberta, se a gente tivesse utilizado um implante um pouquinho maior, ia começar a passar um pouquinho para a lateral, o braço raspando. Esteticamente, limita um pouco mais. E do ponto de vista também de facilitar a vida, começa a atrapalhar um pouco o implante grande. Então, do ponto de vista estético, não tenho o que falar. Do lado dos maridos aqui, nada, tá ótimo. Eu aprovo o cirurgião. Enfim, então você que tem medo... Eu acho que o implante maior também, eu não sei, sabe aquele gordinho da axila? Também Pioraria também. Pode, você fala o que, melhorar? Não. Pioraria? Pioraria. Ele pode, na verdade, dar uma pressionadinha um pouco nele para lateral se ele passar então, um pouquinho mais. Não precisa. Bom, meus queridos, então escreve aqui nos comentários se você está considerando fazer uma cirurgia de mastopexia, passou por algo parecido com a doutora Roberta, se não, escreva aqui nos comentários. E caso se também decidir eventualmente fazer a cirurgia com a nossa equipe ou pessoalmente comigo, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link de agendamento para falar diretamente com a minha equipe, eventualmente agendar lá a sua consulta, seja online ou presencial. Lembrando que as cirurgias, preferencialmente sempre em Londrina e São Paulo. Certo, meus queridinhos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Agora sim, valeu! Fui!